Vou chamar aqui o pastor Sérgio Carvalho. Pastor Sérgio é aqui da região de Bragança Paulista. Achei bonito as fotos que eu vi o senhor colocando lá da sua história. Achei bonito o momento em que o meu companheiro colocou algumas fotos do dia da sua consagração aqui no altar, né? Aqui na igreja do Brás. Eu vi uma publicação sua acerca disso. E o pastor Sérgio é um obreiro fiel da obra do Senhor. E a gente sempre recebe alguns irmãos que vêm ali da região de Bragança Paulista e sempre estão conosco, participando, adorando a Deus. A gente fica muito feliz em ter esses irmãos conosco. Bragança Paulista até aqui dá quantos quilômetros? 80 quilômetros. Os irmãos rodam com alegria para vir participar das vigílias do Brás. Atibaia, Embu das Artes, tem muitos irmãos aí participando conosco que vieram para compartilhar desta vigília de hoje. Amém? Nós temos os irmãos que estão chegando ainda. O Brás Adoração daqui a pouquinho já vai ministrar aos nossos corações os louvores. À meia-noite nós faremos a oração da meia-noite. Mas antes, eu já queria que o pastor Sérgio deixasse uma palavra de Deus para os nossos corações aqui no altar de Deus. E logo em seguida, Brás Adoração já estará fazendo o momento do louvor e da adoração esta noite. Vamos aplaudir a Deus pela vida do nosso querido pastor Sérgio. Glórias a Deus. Som. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Uma boa noite. Eu trago a paz do Senhor do meu pastor presidente José Lima, pastor setorial, Deus abençoe, varão, pastor setorial Josimar, pastor Alessandro. Eu queria agradecer a Deus pela vida de cada obreiro, de cada irmão que está dentro da casa de oração. Já quero agradecer pela vida do pastor Eduardo Souza, pastor Oséias de Madureira, a todos da Assembleia de Deus Adebrais. Eu quero falar para você, igreja do Senhor, toda honra, toda glória, todo o poder pertence ao Deus Todo-Poderoso. Por gentileza, abra a vossa Bíblia, 2 Crônicas, capítulo de número 20. 2 Crônicas, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 12. Amém? Enquanto a igreja vai encontrando, eu quero agradecer pastor Itamar Dantas, a todos os pastores da caravana de Bragança Paulista, de Atibaia, Embu das Artes. Eu quero agradecer pela vida do bispo primaz Samuel Ferreira, bispa Keila. Nós estamos numa obra de Deus. Nós somos consagrados a ministro do Evangelho no ano de 2012 nesta casa. Quero agradecer pela vida da minha digníssima esposa. Primeiro o ministério é a casa, a minha esposa Cláudia e meus 5 filhos e 2 netos. Quem encontrou, diga amém. Passo a ler versículo de número 12. A Deus, nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? O livro de Crônicas, ele foi escrito por Esdras, e ele abrange um período de aproximadamente 520 anos. E o contexto de Crônicas, segundo as Crônicas 20, é o reinado do rei Josafá, a qual, no capítulos anteriores, capítulo 16 e 17, na morte do seu pai Asa,
ele começa a reinar. E ele começa a reinar, e eu quero voltar aqui a alguns versículos para que você entenda a introdução. Com a morte do seu pai, em 2 Crônicas capítulo 16, versículo 13, e Asa dormiu com os seus pais e morreu no ano 41 depois do seu reinado. 2 Crônicas 17, versículo de número 1, e Josafá, o seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Versículo de número 2, e pôs gente de guerra em toda a cidade de Judá e guarnições de guerra. Versículo de número 3, e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Balaim, antes buscou o Deus do seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não seguiu a obra de Israel. A tribo de Judá aqui, a qual era reinada por Josafá, que assume pela morte do seu pai, ele olhou tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus para o seu povo, e ele começa a fortificar muralha nas cidades que foram construídas. Ele começa a pegar doutores da lei, e instrui para que passasse em província, e pregasse e ensinasse a palavra de Deus. Até os bosques que eram utilizados para a idolatria, ele manda tirar e queimar tudo contrário à vontade de Deus. Eu já quero entrar na introdução desta noite. Eu e você, nós vemos aqui na autoridade de Deus, na presença de Deus, no poder de Deus, o Espírito Santo de Deus que guia e convence. Ei, essa vigília espiritual, o tema da vigília é resposta, vigília da resposta. E o tema que eu tenho nesta noite, nesta mensagem: Deus tem uma resposta para o seu povo. Nós podemos passar adversidade, dificuldade em meio à terra, mas eu quero dizer na autoridade de Deus, que existe a soberania de Deus sobre a minha vida e a tua vida. O importante é se manter na posição, se manter nos mandamentos de Deus, vivendo a palavra de Deus, não olhando para a situação, mas olhando para o autor e consumador da sua vida, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e o Espírito Santo de Deus que guia aí presente. Quantos estão entendendo nesta noite que eu e você, nós somos propriedade exclusiva de Deus? Vem comigo aqui. Josafá então tirou os altos do bosque, 2 Crônicas capítulo 17, versículo 6. No versículo 9, ele ensina o livro da lei, o Velho Testamento, em todas as cidades. Mas o contexto fala que estava tudo tranquilo, tudo certo. Ele estava fazendo conforme a vontade de Deus. Mas a partir do capítulo de número 20, diz a palavra de Deus: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Versículo de número 2. Então vieram alguns que deram aviso, mensageiros a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazon Tamar, que é em Gede, que no hebraico significa cidade de palmeiras. Meu amado, minha amada, tem dias que nós estamos tranquilos, mas tem dias que vem a adversidade e a prova, vem a dificuldade que aos nossos olhos humanos nós não temos condições, mas o Deus que fala nesta noite, aonde eu e você, nós não temos condições, eu ainda sou o teu Deus que zelo pela tua vida. Pastor Eduardo Souza, existe um Deus que cuida da sua igreja, e não abre mão da sua igreja, diz o Senhor dos Exércitos. E aí começa a estratégia de Deus. O inimigo manda mensageiro: eu vou entrar, vou destruir, vou tomar. Mas Josafá, conforme a palavra de Deus, no seu versículo de número 3, então Josafá temeu
e pôs buscar ao Senhor. Eu vou repetir. Então Josafá temeu e foi buscar ao Senhor. Quantos nesta noite vieram buscar o Senhor, o Rei dos Reis, o Pai Eterno? Ei, o grande eu sou que está falando nesta noite. Pode se levantar o inferno, pode se levantar o mal, pode ter adversidade sobre a face da terra, mas ainda sou o teu Deus e falo que estou contigo nesta noite. Sai do natural e entra no sobrenatural de Deus. Meu Deus. Josafá então, ele começa a pregoar um jejum com toda a tribo de Judá. No versículo de número 4, e Judá se assentou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor. E eu abro um parênteses aqui. Eu e você, nós estamos aonde? Dentro da casa do Senhor. Não importa como eu e você entramos aqui, mas o dono da casa, o dono dessa obra, o dono da igreja está falando nesta noite: eu sou contigo e derramo a minha estratégia espiritual para a sua vida, para a vida dos teus. Abadacandarabasudecápia. Versículo de número 6. Começa Josafá a orar. Disse: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não é tu Deus dos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos. Gente, e na tua mão a força e poder, e na sua mão a força e poder, e não há quem possa resistir. Vem comigo aqui, aonde eu e você que está na galeria, aqui embaixo na nave da igreja, aonde eu e você nós não temos a força. Deus está falando nesta noite: eu restituo a força, eu sou o teu Deus que te trago a força. Ei, estende a sua mão assim, só aqueles que crê e vão subir no arrebatamento. Eu quero ser profeta de Deus nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, aonde não há força e poder na sua vida, recebe em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe o renovo, recebe o renovo, recebe o renovo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar o nome santo do Senhor. E começa a oração, lá no versículo 9: e se algum mal nos sobrevier, espada, peste, fome, nós nos apresentaremos diante da casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e clamaremos a ti, ó Deus, na nossa angústia, e tu ouvirás e livrará. Agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabite e da montanha de Seir, pelos que não permitiram pastar Israel, estão vindo na nossa direção. Vem comigo aqui que eu estou no preâmbulo. Lá no livro de Êxodo, quando o povo de Deus, todas as tribos, não eram de guerra, mas em quantidade numérica, eles eram maiores. Eles poderiam pastar na terra de Amon, Amonita, Moabita, que nós sabemos que vieram do incesto de Ló, da filha mais velha e da filha mais nova. Mas Deus não permitiu que eles passassem naquela terra. Só que nesse contexto bíblico, as tribos já tinham sido divididas, e a quantidade numérica do povo de Deus é inferior. E o exército, Amon, Amonita, Moabite, da montanha de Seir que está descendo, é um povo de guerra em quantidade numérica maior. Vem comigo aqui. Deus não precisa de homem, mas conta com o povo escolhido. Eu vou repetir: Deus conta comigo e com você. Mas Deus não trabalha na mente humana conforme a vontade humana, conforme os olhos humanos, porque aqui o que está descendo é um povo perigoso, na quantidade numérica maior, e fala que vai entrar e vai destruir e vai tomar todas as coisas. Mas Josafá está na direção de Deus, orando, jejuando, se colocando na casa de oração,
Deus te trouxe aqui hoje na autoridade dEle, na presença dEle, que Ele não divide com homem nenhum, porque Ele é Deus, falando que a promessa dEle está de pé para a tua vida, a promessa dEle está de pé para a tua casa, a promessa dEle está de pé para os teus. Ei, pode se levantar o maior exército, Deus não precisa de nada, porque Ele é Deus, o alfa, o ômega, começo, meio e fim, onisciente, onipresente, onipotente. Está falando nesta noite: eu sou contigo nesta caminhada, eu sou contigo nesta caminhada. Recebe na autoridade de Deus. Aleluia. O inimigo está vindo para afrontar o povo de Deus, e lá atrás Deus não permitiu que o povo de Deus passasse na terra do inimigo, mas nesse contexto bíblico, o inimigo está vindo. Versículo de número 12: a Deus, continua a oração: Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão, que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos, meu Deus, estão postos em Ti. Lembra que Josafá começou o reinado bem, estava tudo tranquilo, mas entra o inimigo. Esse povo representa o assolador da minha e da sua vida, que veio tentar matar, roubar e destruir. Mas Deus enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, para dar vida e vida com abundância. O contexto aqui fala no versículo de número 12: ei, não se preocupa com a força do inimigo, não se preocupa com a multidão, não se preocupa com o que estão falando, não se preocupa com a adversidade e o problema. Esse processo, essa dificuldade não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado sobre a sua vida, sobre a tua casa. Quantos estão entendendo nesta noite? Quanto maior o processo, quanto maior a adversidade, diz o Senhor dos exércitos, maior é a bênção sobre a minha e a tua vida. Recebe na autoridade de Deus, recebe na autoridade de Deus. Aleluia. Meu Deus. No versículo de número 13: e todo Judá estava de pé perante ao Senhor. Ei, igreja do Senhor, nesta noite e madrugada, quem vem numa vigília é diferenciado, veio buscar a presença, está de pé perante a Deus, e Deus está falando dentro da palavra dele: fica de pé, porque Josafá, a tribo de Judá, ficou de pé perante a Deus, até as crianças e as mulheres. E a cultura daquela época judaica era separado, o homem de um lado orando, a mulher do outro lado e as crianças. Mas nesse contexto da exegese da palavra, está toda a Judá de frente à presença de Deus, aguardando o que? O movimento da vontade de Deus. Vem comigo aqui, versículo de número 14. Quero começar a pregar nesta noite. Chapacandábia. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Ei, Deus usa um levita. Levita no hebraico é adorador. Eu vou falar, Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não existem para que possam existir. A fé no hebraico, no original, significa emuná, que traduzido para mim e a sua vida é confiança, é firmeza. E eu trago uma reflexão primeiro para a minha vida e a tua vida. Onde está a tua confiança? Onde está a tua firmeza? A minha confiança, a tua firmeza, a tua confiança não tem que estar no homem, não tem que olhar para o problema, mas tem que estar no autor e consumador da minha e da sua vida, aquele que nos criou, tem sustentado. E fala nesta noite: ainda tenho planos e projetos, ainda tenho promessas sobre a tua vida. E para que você entenda, eu quero abrir um parênteses aqui. Como um engenheiro está projetando projetos, e faz um projeto, 2 projetos, 3 projetos, e ele vai arquivando na escrivaninha. Ei,
Deus está falando nesta noite, alguns projetos que era do homem, eu estou tirando da sua vida e estou depositando sobre a tua vida projetos saindo do meu altar, do meu trono sagrado, para a minha honra, para a minha glória e para o meu poder. Aleluia! Tem renovo e projeto novo de Deus na sua vida. Você pode glorificar o nome santo do Senhor. Meu Deus. E naquela época, a igreja, Deus usava o rei, 3 classes: o rei para falar com o povo, usava o profeta para falar com o povo, usava alguns juízes para falar com o povo. Mas aqui o inimigo está descendo a montanha para tomar todas as coisas do rei Josafá. E Josafá se pôs de pé na posição. E diz a palavra de Deus que Deus não usou o rei para falar com o seu povo. Deu a estratégia de jejum e oração. Repita comigo: jejum e oração. Eu vou falar na autoridade de Deus. Romanos 8 fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus está falando nesta noite: ora mais, jejua mais, que eu vou trazer a minha resposta sobre a tua vida. Ora mais, olha a estratégia de Deus para a minha sua vida. Ora mais, jejua mais. Ei, vigília de resposta. Só tem resposta de Deus quem desce a Jeremias 18, quem dobra o seu joelho e busca a presença do Senhor. Senhor, vai pegando aí. Chatacandaracandarabassudecápia. Aí diz a palavra que Deus levanta o menor, Jaziel, que era levita. Repita comigo, por gentileza, igreja: levita. Fala para o seu irmão do lado aí: aquele que adora ao Senhor tem resposta mais rápida. Ei, você está numa vigília de resposta. Saiu da sua casa, trabalhou, e veio adorar ao Senhor. Deus está derramando resposta dele para a sua vida. Você pode bater palmas para o Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o poder pertence a Deus. Versículo de número 15. Então Deus levanta Jaziel e diz assim no meio daquela congregação: dai ouvidos toda Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assustei, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão minha, diz o Senhor dos exércitos. Pastor, o que Deus está falando nesta noite? Que a peleja não é mais sua nem minha. Quem entrou aqui hoje, que está, só aquele que está na prova, erga a sua mão por gentileza. Deus está falando nesta noite: no meio desta prova, eu sou o teu Deus que te sustento e trago a minha providência. Estou visitando lá na tua casa, estou visitando no seu lar, estou abrindo porta de emprego, estou visitando na justiça, estou visitando o processo, e vai ter testemunho. Pastor Eduardo Souza, Deus se levantou nesta obra e falou assim: atacandarabaçu, na autoridade de Deus. Ei, vai ter testemunho para a minha honra, para a minha glória, para o meu poder, que não divido com ninguém. Só quem crê recebe, só quem crê recebe na autoridade. Meu Deus. No versículo 16, Deus decreta, olha o que Deus decreta: amanhã descereis contra eles, o povo inimigo, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Pastor, o que Deus está falando nesta noite? Versículo de número 17: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Talvez você não entendeu, eu quero ser maçoncito na palavra de Deus.
Deus está falando nesta noite, aonde até o inimigo implantou o pecado. Gênesis capítulo de número 3, pela desobediência de Adão e Eva entra o pecado no mundo. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, Deus olha para baixo e não vê ninguém que pudesse tirar o pecado do mundo. Mateus capítulo 1 e capítulo 2, ei, o próprio anjo chega para Maria: Maria, tu foi escolhida entre as mulheres e dará luz a um menino chamado Emanuel, a qual o significado é Deus conosco. Pode o inferno se levantar, pode até Bachuda Candarábia, o inimigo tentar se levantar, mas a promessa e a presença de Deus é eficaz sobre a minha e a tua vida. Então Josafá se prostrou junto com todos os moradores. E lá no versículo 20, crede no Senhor, estende a vossa mão assim, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. E aconselhou com o seu povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade. E saindo diante, armado, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para todo sempre. E lá no versículo 22 então começa a entrar a providência de Deus, porque Deus deu uma ordem: olha, vai adorando. Mas pastor, está vindo o exército inimigo. Coloca os levitas na frente do exército. Mas quem vai na frente do exército é aquele que carrega a melhor arma. Mas Deus dá uma ordem: coloca os levitas para adorar. E diz a palavra que o exército de Deus ia marchando, e na frente os levitas adorando. Aonde tem adoração, tem presença de Deus. E toda barreira, tudo contrário à vontade de Deus, cai por terra. Ei, se alguma barreira do inimigo tentou se levantar sobre a minha e a tua vida, Deus está falando pela palavra dele, já caiu por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo número 22. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor, o Deus vivo, pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e moabitas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram um contra os outros, e os moradores da montanha de Seir, para destruir e exterminar um contra o outro, acabando todos os moradores, até se destruir. Diz a palavra de Deus que desceu um nevoeiro, eles foram confundidos, e aqueles que falaram que ia tomar os despojos foram mortos um pelos outros. Aí a palavra fala que Deus deu uma ordem para o povo de Judá. E eu quero entrar na pregação desta noite. Para encerrar, eu quero só 3 palavras para que você entenda. Qual era o nome do rei? Josafá. O nome do profeta daquela época era o profeta Isaías. E Deus levantou o menor da terra, Jaziel. Estende a sua mão assim, por gentileza, em nome de Jesus. Significado de Josafá: juízo do Senhor, ou o Senhor é o meu juiz. Significado do profeta Isaías: o Senhor é o meu salvador, ou o Senhor é a minha salvação. Significado de Jaziel: o Senhor repartiu a sua bênção. Aonde o inimigo tentou tocar sobre a minha e a tua vida, aonde tem o juízo de Deus, palavra de Deus, tem salvação, e Deus já repartiu a sua bênção, trazendo o seu filho amado, e preparou novas moradas. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17 e 18, que o mesmo Senhor Jesus Cristo virá com voz de arcanjo e voz de alarido, e a trombeta vai tocar, e a primeira promessa: e ressuscitarão primeiro aqueles que desceram a sepultura em Cristo Jesus. Depois eu e você subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Ei, o culto começa aqui, mas ei, tem cidade santa preparada. E eu encerro aqui pelo horário. Era para ser morte, entretanto chegou Judá no deserto, e eis que eram corpos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E Josafá e o seu povo e toda Judá saquearam os despojos
e neles fazendas e cadáver em abundância, como também objetos preciosos tomaram para ti, que não podiam levar. 3 dias saquearam o despojo, pois era muita coisa. Deus fala nesta noite, Jó capítulo 42 versículo 10, e eu encerro aqui. Tudo que o inimigo tentou tirar da minha, da tua vida, Deus está falando nesta noite, eu vou restituir tudo em dobro, diz o Senhor dos exércitos. E aquele vale que era para ser vale de morte, vale chamado Bereca, se transforma, porque no hebraico, no original, na raiz, vale de Bereca, aonde o povo era para estar destruído, mas recebeu o despojo, a prata, o ouro. Deus restituiu 3 vezes mais. Vale de Bereca representa vale de bênção. Aonde o inimigo tentou se levantar, e eu encerro aqui, aonde o mundo tentou se levantar, ei, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus, eu estou falando na autoridade de Deus. Aquilo que era para ser morte é só apenas um processo para o nome de Deus ser glorificado sobre a minha e a tua vida. Ei, tem bênção nesta noite, recebe na autoridade. Que Deus abençoe.